Ações e resistências em estruturas metálicas. Bora começar essa bateria de questões. Questão da CESP e SEBRASP diz o seguinte: na execução do cálculo das estruturas metálicas devem-se considerar ações permanentes, variáveis ou excepcionais. A ação dos ventos e a variação de temperatura das estruturas incluem-se nas ações excepcionais. Vento e variação de temperatura são ações o quê? Variáveis e não excepcionais. Está aqui, vento, variação de temperatura, ações variáveis, como uso e ocupação, água e demais elementos que a gente tem aqui variam significativamente em torno da média, mas não são excepcionais. Em um projeto estrutural, as ações a considerar classificam-se em permanentes, variáveis e excepcionais. As ações variáveis são choques e vibrações, B, peso próprio da estrutura permanente, peso dos elementos construtivos fixos, também ação permanente. Instalações permanentes, empuxes permanentes. Não pode ser. Veja, choques e vibrações. O que a gente tem aqui? Ações variáveis indiretas. Está escrito o quê? Ações dinâmicas como choques e vibrações. E aí ele está perguntando, as ações variáveis são, olha, choques e vibrações. Gabarito letra A. Vamos continuar para ver. Deformações impostas por retração, fluência do concreto, deslocamentos de apoio, imperfeições geométricas e protensão. Isso aqui é o quê? Permanente indireta. Aqui, permanente direta. Então, não pode ser variável. Ações dinâmicas e empuxos permanentes. Opa, empuxo permanente não pode ser ação variável. As ações dinâmicas de pequena magnitude poderiam até ser. Vamos ver para a próxima. Cargas acidentais previstas para o uso da construção, a ação do vento, a ação da água, ações durante a construção, variações de temperatura e ações dinâmicas. Ora, choques e vibrações basicamente estão dentro aqui do quê? De ações dinâmicas, choques e vibrações. Então, eu não acho que a A esteja errada, mas a melhor opção de resposta, sem dúvidas, é a letra E. Caberia recurso? Poderia caber em função das ações variáveis, choques e vibrações. É que, se for colisão de veículo e se for sismos de elevada magnitude, nós vamos ter choques e vibrações que não se aplicam a ações variáveis. Por isso, letra E, melhor opção de resposta. De modo geral, no projeto de estrutura são consideradas as seguintes ações. 1. Ações diretas com cargas permanentes, ações diretas com cargas acidentais, ações indiretas e ações excepcionais. Cenário alternativo que contém apenas ações diretas com cargas acidentais, ou seja, ações variáveis diretas, né? A gente pode pensar assim. Peso próprio permanente. Incêndio é uma ação excepcional. E vento. O vento é uma ação acidental, direta. Carga móvel e vento. Opa, carga móvel é uma ação variável, é uma ação com cargas acidentais e é direta. Vento também. Então, parece que essa opção está correta. C, incêndio, terremoto, furacão. Olha só, o vento, aqui no caso de furacão, não vai ser mais uma ação acidental, vai passar a ser uma ação excepcional. Paredes são permanentes. Variação de temperatura, aí sim, é uma ação variável, só que indireta. E sobrecarga, uma ação variável direta. Então não pode ser. Sobrecargas, ação variável direta, mas maremoto não. Revestimentos, se forem revestimentos fixos, a gente entende isso como carga permanente direta ainda, né? Fica aqui, então, como única opção de resposta, cargas móveis e vento, que são ações variáveis, né, ou também chamada de cargas acidentais, diretas.
As ações são as causas que provocam o aparecimento de esforços ou deformações nas estruturas. As forças são consideradas como ações diretas e as deformações impostas como ações indiretas. As ações podem ser 1. Ações permanentes que ocorrem com valores variáveis ou de grande variação em torno da média. Opa, então não é ação permanente, é uma ação variável, durante praticamente toda a vida da construção. Errado, né? As ações permanentes vão ter valores constantes ou de pequena variação ao longo da vida útil da construção. Falso. Ações variáveis que ocorrem com valores cuja variação é significativa durante a vida útil da construção. Perfeito. Ações excepcionais que têm duração extremamente curta, muito baixa probabilidade de ocorrência durante a vida útil da construção, mas que devem ser consideradas no projeto de determinadas estruturas. Vale a pena ser considerado. Então a gente coloca as coisas que, embora de rara ocorrência ou de baixa probabilidade, deve ser considerado. Veja, terremotos, baixíssima proximidade. De repente, em alguma região do sul, precisa ser considerado, embora de baixa probabilidade. Se você pegar outras regiões do país, não precisam ser consideradas, até porque não há nenhum histórico naquela cidade de sismos de grande magnitude. Por exemplo, a gente tem outros exemplos, por exemplo, de incidência de água, chuva. Aquele local ele tem alagamento, tem histórico de alagamento, de enchentes. Então, são ações que podem acontecer, mas que devem ser consideradas. Pode acontecer, é raro acontecer, mas pode acontecer e deve ser considerado. Por isso aqui, no caso, a primeira falsa, os demais corretos, 1 e 2. As ações são as causas da aparição de esforços e deformações nas estruturas. É claro, são ações que geram esforços e deformações. A determinação equivocada dos valores de ação pode causar danos às edificações que se tornarão possivelmente irremediáveis. Acerca desse assunto, analise a alternativa incorreta. Peso próprio da estrutura, dos equipamentos fixos e dos revestimentos são ações permanentes. Correto. Ações permanentes indiretas são aquelas provocadas por deformações impostas à estrutura, como, por exemplo, um deslocamento de apoio, uma retração do concreto. Imperfeições geométricas são indiretas porque não decorrem de força aplicada diretamente, e sim de uma deformação imposta que, claro, vai gerar uma solicitação, que vai gerar esforços, mas que não foram diretamente aplicados. Está correto? Ações permanentes indiretas. C. Retração é uma deformação imposta cujo valor depende do carregamento aplicado à estrutura, provocada pela perda de água por evaporação, gerando redução do volume de concreto. Ora, estamos falando aqui de estruturas de concreto, é claro, mas no caso, a retração pode se dar por diversos fatores. E ela vai depender, claro, né, da consistência do concreto, da área superficial, da umidade relativa, mas quando a gente fala que ela depende do carregamento aplicado à estrutura, a retração vai depender de outros fatores, mas não do carregamento da estrutura. A retração do concreto, a gente sabe, a perda d'água, ele vai retrair e pode gerar fissuras. Isso não está diretamente ligado, essas fissuras não estão diretamente ligadas ao carregamento aplicado. Cuidado, então aqui está errado. Ações variáveis diretas são forças aplicadas à estrutura, cuja atuação é descontínua ou de intensidade variável durante a vida útil da construção. Certo, são variáveis, são diretas. Então não são deformações, são forças, porque são diretas, forças aplicadas, e a atuação é descontínua ou com intensidade variável. Os valores de cálculo das ações são obtidos por majoração dos valores representativos por coeficientes de ponderação que consideram variabilidade, simultaneidade e erro de avaliação das ações. Perfeito. Gabarito, então, letra C. A norma técnica que
estabelece os requisitos básicos que devem ser obedecidos para o projeto, a temperatura ambiente de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações. Com base no método dos estados limites, é a... Ora, nem precisaria falar que é com base no método dos estados limites, mas falou aqui, estruturas de aço ou estruturas mistas de aço e concreto, já lembro da NBR 8800, que, coincidentemente, aqui a questão mencionou, e a gente viu na aula teórica, que ela já adota, desde a década, se não me engano, de 80, ali, 1986, que a gente viu na aula teórica, simplesmente como método de dimensionamento, o método dos estados limites, e não mais o método das tensões admissíveis. A NBR 8800 estabelece que um carregamento é definido pela combinação das ações que tem possibilidades não desprezíveis de atuar simultaneamente sobre a estrutura, durante o período pré-estabelecido. A esse respeito, considera as seguintes classificações: normal, especial, de construção, excepcional ou expurgada. Segundo a norma citada, uma combinação última de ações pode ser classificada em... A gente viu que a mais comum vai ser a combinação normal, mas existe a combinação especial, a de construção e a excepcional. Por isso, o gabarito aqui, letra D. Não existe essa combinação de ações expurgada. Nunca ouvi falar sobre isso. De fato, não existe na norma. A série alternativa aqui representa corretamente a garantia da segurança estrutural de uma edificação. Consideração das ações mais relevantes na fase de projeto. Isso não garante, de forma alguma, segurança estrutural. Mais relevantes, eu preciso determinar todas as ações e depois fazer as devidas combinações. Contratação de empresas com garantia de reputação nacional durante a execução. Isso não vai garantir segurança, pode até melhorar. Letra C, majoração dos esforços atuantes e minoração das resistências dos materiais. Opa, assinale uma alternativa que apresenta corretamente a garantia da segurança estrutural. Quando a gente faz esse dimensionamento aqui, a gente busca garantir. Controle tecnológico dos lotes? Não. Fiscalização permanente de execução de pilares? Também não. Só de pilares, não. A questão trouxe como gabarito a letra C, que é basicamente isso que a gente faz no método dos estados limites. Majora os esforços atuantes, minora as resistências e assim nós visamos uma garantia da segurança estrutural. É forte falar isso, né? Garantir segurança estrutural, mas é a melhor opção de resposta. Aqui já ficou mais claro. No dimensionamento dos estados limites últimos de uma barra submetida à força axial de compressão, onde NCSD é a força axial de compressão solicitante de cálculo. Então nós temos aqui a força de compressão solicitante de cálculo, obtida através da combinação de ações de cálculo apropriada, e NCRD, ou seja, força axial de compressão resistente de cálculo. O que é correto em relação a isso? Olha, a força solicitante, obviamente, tem que ser o quê? Menor ou igual à força resistente. Daí a gente tem o quê? A segurança estrutural. Por isso, NCSD, ou seja, solicitação de projeto, tem que ser menor do que resistência de projeto. A letra N aqui advém do fato de ser uma barra submetida a uma força axial, de compressão. Então, NC basicamente simboliza isso. De acordo com a NBR 8800, em projetos para execução de obras com estruturas de aço em edifícios, o dimensionamento da estrutura pode ser estimado utilizando simultaneamente os métodos dos estados limites e o método das tensões admissíveis. Primeiro, que eu não vou utilizar simultaneamente os dois métodos, e segundo, que a norma de aço só prevê a utilização do método dos estados limites. Errado, então? Com base na ABNT 6122, olha, projeto de execução de fundações. Analise. Valor de tensão resultante da divisão do valor característico
da tensão de ruptura, então a gente pode chamar de tensão de ruptura característica, dividida pelo coeficiente de ponderação, redução no caso, da resistência, que a gente pode chamar aqui coeficiente de γm, que é o coeficiente de minoração da resistência. Esta grandeza é utilizada no projeto, quando se trabalha com valores de cálculo das ações. Então, quando eu chego na minha tensão, qual que é a tensão, sei lá, limite ou resistente de projeto? É a característica dividida pelo coeficiente de minoração. Quando eu estou falando disso, eu não estou falando de tensão admissível, porque não é o método das tensões admissíveis. É o método dos estados limites. Não estou falando de tensão não admissível também pelo mesmo fator. Tensão de ruptura da fundação não é, porque a característica está aqui. Eu dividi ela por um fator. Tensão de trabalho também não é. É a tensão resistente de cálculo. No dimensionamento pelo método dos estados limites, eu utilizo para valores de cálculo, ou seja, a resistência aqui de cálculo, nada mais é do que a resistência característica dividido por γm, dividido por um coeficiente de minoração da resistência. A ABNT 8800 estabelece a resistência de cálculo de um material, FD. Estabelece que a resistência de cálculo deve ser determinada a partir da resistência característica ou também chamada de resistência nominal. Também chamada não porque existe uma sutil diferença entre resistência característica e resistência nominal, mas não vamos entrar nesse mérito. Minorada por um coeficiente de ponderação da resistência γm. γm, que é esse coeficiente de minoração da resistência, ele é composto por 3 parcelas, e essas parcelas consideram o quê? Coeficiente de minoração da resistência consideram o quê? Variabilidade da resistência, que é o nosso γm1, variabilidade da resistência dos materiais envolvidos, o nosso γm2, que é a diferença da resistência do material e do corpo de prova, assim, quer dizer, o corpo de prova nos ensaios e do material aplicado na estrutura, então tem que considerar isso também, e o γm3, que considera o quê? Desvios construtivos e aproximação de projetos. Com isso, a gente chega no nosso γm, que é o coeficiente de minoração da resistência, composto por esses 3 fatores, que é o que a gente viu aqui. Variabilidade da resistência do material envolvido, diferença entre a resistência do material do corpo de prova e o material lá na estrutura, e os desvios gerados na construção e aproximações feitas em projeto do ponto de vista das resistências. Maravilha! Começo agora a ver FCC. No dimensionamento de estruturas metálicas no estado limite último, o coeficiente de segurança parcial aplicado para as combinações normais das ações permanentes de peso próprio das estruturas metálicas e peso próprio das estruturas pré-moldadas são, respectivamente, olha, aqui a FCC chamou, em vez de coeficiente de ponderação das ações, ou coeficiente de majoração das ações, porque na maioria das vezes eles majoram, ela chamou de coeficiente de segurança parcial. Nós não estamos falando do método do estado limite. Desculpa, nós não estamos falando do método das tensões admissíveis. Por isso nem estaria propício falar de coeficiente de segurança. Não é método das tensões admissíveis, é método dos estados limites. Então, o mais correto seria falar coeficiente de ponderação das ações, mas ela utilizou um termo coeficiente de segurança parcial, porque ele está aplicado especificamente em uma determinada ação. É só lembrar, 1,25 eu não quero que você esqueça, que é o coeficiente de majoração do peso próprio da estrutura metálica, e 1,30 é do peso próprio de estruturas pré-moldadas incorporadas à minha construção em aço. De acordo com a 8.800, para a determinação dos valores de cálculo, é necessário utilizar coeficiente de ponderação das ações. Essa norma estabelece que o coeficiente de ponderação é composto por 3 parcelas. Mais uma vez, olha, a questão até não é repetida, porque é da CES Gran Rio, mas a gente já viu. Gama F1, desculpa, nós vimos sobre a resistência, nós vimos sobre o γm, agora sobre o γ F. Gama F1 considera a variabilidade das ações, e não das resistências, porque nós estamos falando de ações. Gama F2 considera a simultaneidade das ações, então se elas ocorrem ou não
com seus valores máximos de forma simultânea, com seus valores característicos, né? E gama F3, que são possíveis erros na avaliação das ações ou de problemas construtivos ou deficiência no método de cálculo. Tudo isso a gente fala do gama F, que vai ser composto por essas 3 parcelas. Gabarito, então, letra A. Em uma estrutura metálica, agora já mais de conta, né? Muito simples também. Em uma estrutura metálica utilizou-se uma viga de aço com peso próprio de 12 kN. Considerando a combinação normal, veja, sempre combinação normal das ações permanentes, no estado limite último, o peso próprio de cálculo em kN que deve ser utilizado no dimensionamento da viga é, ora, falou de peso próprio, estrutura metálica, então 1,25 vezes 12 kN por metro, que é o peso próprio dessa viga, para projeto, na combinação de ações no estado limite último, eu utilizo 1,25, então eu chego a 15 kN. Mesma questão, perfis de banca muito semelhantes, né? FCC e VUNESP. Veja que a questão foi exatamente a mesma. Viga de aço, só que o peso 8 kN por metro, dimensionada para ações permanentes no estado limite último. Para combinações, mais uma vez, normais, o que eu faço? Para achar o peso próprio de projeto, é o meu gama F, coeficiente de majoração, vezes o meu peso próprio aqui característico, né? Foi tido ali como 8 kN, gabarito, letra A. A NBR 8681. 8681 trata dos requisitos exigíveis para verificação de segurança de estruturas, estabelecendo definições e critérios para a quantificação de ações e resistências a serem consideradas no projeto. Há uma diretriz nessa norma dizendo que, quando há mais de um tipo de ação variável, preste atenção, a norma que determina as ações de projeto, ela diz o seguinte: quando há mais um tipo de ação variável, em uma combinação de ações relativas ao estado limite último, deve-se reduzir os valores característicos das ações consideradas secundárias, por meio de um coeficiente de redução psi0, que é o coeficiente de redução que traduz para nós o nosso gama F2, né? Simultaneidade das ações. Então, olha que interessante esse ensinamento que a norma traz e que a questão trouxe. Quando eu tenho várias ações, uma é a principal e o restante eu tenho que considerar a simultaneidade daquelas ações atuando com a ação principal. Assinale a alternativa correta quanto ao motivo do uso dessa redução. Por que eu utilizo essa redução? Para que a análise e o dimensionamento de estruturais sejam simplificados? Não é. Reduzindo o tempo de elaboração de projeto? Não é. Como as ações consideradas secundárias têm menor influência no comportamento das estruturas, elas podem ter seus valores reduzidos sem que surjam problemas. Não é que elas têm menores, como é que eu posso dizer, menor influência. É que elas não acontecem de forma simultânea com valores característicos. Letra C, devido à baixa probabilidade de ocorrência simultânea de duas ou mais ações variáveis de natureza diferente. Faltou completar, esse é o gabarito da banca, faltou completar com seus valores característicos. Por quê? Não é que existe baixa probabilidade das ações variáveis ocorrerem de forma simultânea. Acontece e quase sempre forma simultânea. Vento, chuva, sobrecarga, peso próprio. Então as variáveis e as permanentes, elas estão acontecendo ali o tempo todo. Não é incomum acontecer de forma simultânea. O que é incomum é que todas aconteçam de forma simultânea, no caso as variáveis, com seus valores característicos ou seus valores máximos. Letra D. Normalmente as ações variáveis levam em conta apenas o efeito do vento, incêndios, sismos. Não é, tem a sobrecarga de uso e ocupação, então não pode ser. O tempo de atuação das variáveis secundárias é muito curto. Claro que não. Não é por conta disso. Posso ter ações muito curtas, como o vento, quanto ações de sobrecarga de uso e ocupação. E não é por conta disso que eu utilizo o psi0, é por conta da simultaneidade das ações. FCC,
Para o projeto de dimensionamento de peças de estruturas de aço de edifícios, o coeficiente de ponderação das resistências utilizado para a verificação de peças metálicas no estado limite de serviço. Veja, dimensionamento de peças de aço, estruturas metálicas no estado limite de serviço. Então, é a resistência. No estado limite de serviço, eu não minoro a resistência. Eu falei para vocês. Então, o coeficiente de minoração da resistência é 1, porque é estado limite de serviço. Se fosse o estado limite último, muito cuidado. Pode ter dois valores. 1.10 se o problema for escoamento, flambagem e instabilidade. 1.35 se o problema for ruptura. E faz sentido, porque uma coisa é eu querer me distanciar da tensão de escoamento por uma certa segurança, isso pode gerar algum problema. Outra coisa é eu querer me distanciar da tensão última ou limite. Essa sim eu preciso me distanciar mais, eu preciso ficar mais distante, por isso o coeficiente no estado limite último é de 1.35 para a ruptura e 1.10 para os demais casos. Isso tudo, estado limite último. Estado limite de serviço, não minoro as resistências, apenas faço combinações frequentes, raras ou quase permanentes para verificação dos estados limites de serviço. Essas combinações são combinações de ações e não de resistência. Não mexo na resistência, uso a resistência característica, ou seja, uso o γm, que é o coeficiente de minoração da resistência, igual ao valor da unidade. Maravilha? Mais um bloco, então, finalizado. Espero que tenham gostado.